Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois tipos de pastores. O primeiro pastor é aquele que tem a vocação de Deus e ele sabe que tem a vocação de Deus e também tem o chamado de Deus para a sua vida. O primeiro pastor que eu quero falar com vocês, que eu estou falando nesse momento com vocês, é aquele pastor que ama a sua igreja, que ama a sua esposa, que respeita a sua esposa, que ama os seus filhos, que ama a sua congregação, que ama o seu ministério, que ama tudo que Deus deu para ele cuidar. O outro pastor é aquele que se acha que tem o chamado de Deus e ele pega, se nomeia pastor. Mas quando você dá uma igreja para ele cuidar, para ele administrar, para ele ser o pastor daquela igreja, a igreja não anda. A igreja começa a ter briga, a igreja começa a desandar. Por quê? Porque ele não tem a vocação de ser pastor. Tem muitas pessoas se nomeando pastor, mas não são pastores. Se você pegar uma pessoa que se acha que é pastor, que se acha que Deus disse para ele que ele vai ser pastor, mas ele não tem o perfil, ele não tem a chamada de pastor. Se você der uma igreja para essa pessoa, a igreja ela vai desandar. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que tem muita, mas muita pessoa mesmo se nomeando pastor. Aí o que é que acontece? Muitas das vezes essas pessoas que se autotitulou pastor são pessoas que já teve problema na igreja que congregava. Essa pessoa que se nomeia ser pastor já teve muitas brigas em outras congregações, muita rixa em outras congregações. Muitas das vezes essa pessoa que se nomeia pastor, ela não aceitava a correção do seu líder, do seu antigo pastor, e essas pessoas se revoltaram com os seus pastores e terminaram abrindo uma congregação para ele próprio. Aí ele se nomeia pastor e muitas das vezes eles vão até atrás de outros pastores para lhe ungir a pastor. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso, gente? É que nós devemos ter muito, mas muito cuidado com pessoas que se nomeia pastor, que diz que foi Deus que separou ele para pastor. Por exemplo, se nós observarmos, gente, eu não sei se você conhece alguma história desse tipo, mas tem pessoas que já saíram de outras congregações e abriram uma igreja para ele próprio. E muitas pessoas estão seguindo esse tipo de pastor. Por exemplo, eu estava lendo, gente, em um site sobre alguns pastores roubando, pastores dando na esposa, pastores dando no filho, xingando o filho, maltratando o filho, pastor desviando o dinheiro da igreja, pastor que tem escândalo, ou seja, muitas pessoas se nomeando pastores, mas quando você vai olhar o histórico dessas pessoas, são pessoas que não condiz com aquilo que prega ou não condiz com o seu título. Porque quando você diz que você é pastor, é como você fosse respeitado pela sociedade. Então, o que é que eu quero dizer com isso, gente? É que nós possamos ter muito cuidado com algumas pessoas que se diz pastores, que se diz homem de Deus, que se diz que Deus os separou. Ou seja, nós temos que analisar a vida dessas pessoas. Se você vai congregar em uma igreja, tenha muito cuidado. Procure saber quem é aquele pastor. Procure saber quem é a mulher do pastor. Procure saber como é aquela igreja, aquela congregação. Porque muitas pessoas abrem uma igreja, como eu sei e eu conheço casos assim, que se
revoltaram com os seus pastores e abriram uma igreja para ele. E muitas pessoas seguiram aquela pessoa que se rebeliou contra o seu pastor, que não aceitou algumas coisas que o pastor disse, ela não aceitou e ela se revoltou e abriu uma igreja para ela ou para ele e foi lá, procurou outros pastores para lhe ungir como pastor. Tenham muito cuidado, gente. Tenham muito cuidado com algumas pessoas que se diz pastores, mas não são pastores. Que se diz, que coloca o título de pastor na frente, mas as suas atitudes não condiz com o seu título. Então, tenha muito cuidado quando você for para uma igreja, congregar numa igreja, procure saber quem é um pastor. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, vocês serem os primeiros a serem avisados, tá bom? Então, deixa o teu like, que o teu like ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. E que Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos.